meus amigos, vamos acompanhar mais um episódio dos Changeman. Antes de início aqui, eu vou falar pra vocês assim, eu tô gravando agora, hoje é dia 20, enfim, é domingo, vai ser o mesmo dia que eu tô postando esse vídeo, hoje é 20 de julho, 20 ou 21, enfim. E eu não sei o que eu fiz qual o problema que deu no meu celular ali, que ele tá meio... A gravação ela tá tipo... Pelo menos o que eu tô vendo aqui, tipo um nevoeiro, daí fica meio... A visão meio nublado assim, deu aparecendo aqui, enfim. Mas a ideia é que, tirando essa questão do nevoeiro, a temática é a mesma dos vídeos que fazemos aqui e ter a narrativa e as imagens para vocês relembrarem, tudo bem? Então tá, prosseguindo aqui, nesse episódio dos Changeman, de início ali, aparecem uns seres estranhos. E aí, como é que eu vou definir esses seres estranhos? Sei lá, ou espécies de monstros, enfim, que depois são definidos. Esses seres é como se fossem... Já apareceu aqui, eu não sei se que nós relembramos em algum local, não me lembro se foi num episódio dos Changeman, ou de repente talvez seja lá aí em outras frentes que eu trabalho, que é os Flashman, ou no Kamen Rider, mas já apareceu. É um monstro como se fosse, são seres como se fossem cobertos, eu vou usar o termo assim, por cabelos pretos assim escuros, para definir assim, como se fossem seres completamente cobertos por cabelos, enfim, eu vou ter que usar esse termo, tá legal? E aí começam a aparecer esses seres e os Changeman estão fazendo a sua patrulha e eles vão investigar, tá? Aí cada um vai para um lado e vai ver, vai verificar o que é isso, o que é isso, enfim. E ali tem uma hora que uma mulher ela tá estendendo roupa ali e aparece ali um caninho, aí eu vou talvez abrasileirar, não sei se é abrasileirar a narrativa, mas esse caninho é como se fosse uma espécie de... É zarabatana que se chama, né? Aquele negócio que tu sopra e solta um dadinho, né? É zarabatana, se eu não me engano. Eu acho que é com Z. Enfim, se eu tiver errado, vocês me desculpem. Mas tá. E aí aparece eu vou usar o termo zarabatana. E dessa zarabatana sai um dardo, um dardinho ali que atinge aquela mulher. E no que atinge aquela mulher, ela se transforma nesse monstro, que daí ela perde a fisionomia humana, e nesse monstro coberto, por assim dizer, de cabelos escuros e bem pretos, cabelos pretos. E aí tá, aí a Sayaka vê isso e aí depois ela vê que a Shima está atrás disso, aí ela, Shima, por que você está fazendo isso, enfim. E aí a Shima ela diz assim, olha, eu não quero ver nenhuma família feliz. Ela não quer ver os humanos felizes. E aí a ideia da Shima é acabar ali, deixando as crianças infelizes ali, acabar com todas as mães. E aí tá, sempre se tem um negócio, por exemplo, ali no Drácula, ali naquela vez do vampiro, do veneno do monstro Drácula, nós não entendíamos por que o Drácula atacava só mulheres. Ele não ficou bem claro isso, mas aqui fica nítido. Claro, uma família, geralmente, né, constitui ali, sim, digamos assim, no centro o pai e a mãe. Mas no caso ali, cada um a sua função, e a mulher é a única que tem é quem carrega no ventre, a mulher é agraciada com isso. Enfim, somente a mulher é quem dá luz, quem concebe, talvez seja a peça mais próxima do filho, enfim, seja lá o que for.
E a Shima ela disse, não, eu vou acabar com todas as mães. Tá. Aí tem uma hora que... Só um segundinho. E no momento ali que a Sayaka, antes da Shima aparecer, que a Sayaka viu aquela mulher se transformar naquele ser coberto de cabelos ali, por assim dizer, a Sayaka avista o monstro, a Fera Espacial. Que aqui no episódio aqui o nome da Fera Espacial é o Monstro Bamba. Enfim, ela visualizou o monstro ali. Então o monstro que fez aquela... transformou aquela mulher por assim dizer, num ser Bamba. Esse monstro aí, esse ser irreconhecível. E aí tá, o monstro ele ataca... Enfim. E aí essas duas... O sentimento de uma criança, enfim. Tá. E nisso a Shima, a Sayaka vê aquilo ali... E ela estranha, mas por que eles não estão tristes? Todos estão tristes. E a Shima também está num lugar alto lá e ela vista essas crianças. E ela diz assim, tá, mas por que eles não estão tristes? Enfim. Aí a Shima fica indignada. Não, eu não vou aceitar isso. Como é que eu vou ver crianças felizes? A ideia dela é trazer infelicidade para todos ali. Enfim. E aí tá. A Sayaka ela comunica ali... O Sargento Ibuka ela diz assim, olha, tem duas crianças aqui que não estão tristes. Isso é estranho, enfim. E aí o Sargento Ibuka diz assim, não, Sayaka, você tem razão. Shima não vai, como é que eu vou dizer, não vai deixar de atacar essas crianças, então cuide delas, as observe, enfim. Tá. Aí essas crianças, elas estão ali no parque de diversões, elas andam não é tão grande, mas é como se fosse ali uma montanha russa, enfim. E aí a Sayaka tá ali no parque, ela tá observando daquelas explosões e o Hayate a salva com a sua moto ali, enfim. E aí a Shima engana o Hayate, ela tá com uma outra aparência, o leva a uma floricultura e lá depois ela consegue prendê-lo lá e depois ela se mostra a verdadeira Shima. Então aqui da mesma forma como ela estava disfarçada quando ela enganou o Hayate, claro, num outro visual. Ela também está muito bem, enfim, se dão bem, tudo bem, brincaram bastante. E ela diz, e os pais de vocês, enfim. E aí a garota, a irmã do Toshio, ela responde, olha, o meu pai está viajando a serviço. E a minha mãe, a nossa mãe, a mãe dos dois, né? A minha mãe morreu. E aí fica assim, aí ela entende, por isso que eles não se abateram com esse incidente, como todas as crianças ali estavam chorando porque perderam suas mães, porque eles não têm mãe. E foi bem cedo que perderam a mãe, enfim. Tá, aí eles não têm mãe. E aí tem uma hora, estão falando ali com a Sayaka e cria aquele vínculo. Como é que eu... Não sei como descrever esse vínculo, mas enfim, um vínculo afetivo talvez. E tem uma hora que o garoto ele diz assim, olha, por favor, seja minha mãe só por hoje. E aí a garota diz assim, eu lhe peço, seja a mãe dele, seja a nossa mãe por um dia. E aí tá. Aí ela diz, tá, eu aceito, enfim. E aí que a Sayaka vai, aí eles criam ali, eles andam pelo parque de diversões, brincam, enfim. E a Shima vê aquilo ali e ela fica assim, a Shima indignada, eles têm uma mãe, eu não perdoarei isso, enfim. E ela sempre tem aquela lembrança dela ter sido, ela não teve mãe, ela foi separada da sua, e ela foi amamentada pelo monstro Uba. E ela tem essa lembrança, não, eu não vou deixar, eu vou acabar com a mãe deles, enfim. Tá. E aí eles estão andando pelo... E aí eles estão comendo, enfim, e aí tem aquela brincadeira, você sujou sua cara, enfim, a Sayaka limpa o garotinho, enfim, e aí eles estão comendo arroz. E aí
tem uma hora que a Shima aparece ali, a Sayaka, contra, no caso, a mãe das crianças ali, uma por um dia, né? Os dardos daquelas zarabatanas. Só que quando os dardos são lançados, a Sayaka pega a sua bolsa e se protege daqueles dardos. Aí os dardos não pegam nela, pegam na bolsa, né? Porque a ideia é transformar. A Shima não percebeu que era a Sayaka no primeiro momento. A ideia é transformar aquela mãe que sobrou num ser bamba. E ela se protege com a bolsa. E aí no que ela se protege com a bolsa, a Shima percebe, Sayaka Nagil! Enfim, daí a Sayaka tira aquele disfarce, daí volta aquela sua roupa. Ela tem um conjuntinho branco ali, enfim. E aí chegam depois os crianças estão fugindo. E a Sayaka diz assim, não, espera aí, não fujam, não fujam. E ela vai atrás das crianças, as crianças estão rezando uma fuga dela. E daí ela chega perto das crianças, e aí o garoto, o Toshio, diz assim, olha, mentirosa, você mentiu. E aí a garota diz assim, você nos usou para pegar aquele monstro, enfim. E aí tá, no que a garota está dizendo isso, você nos usou, você nos enganou, o garotinho também está fugindo da Sayaka e ele está um passinho mais adiante, digamos assim, já se distanciou da sua irmã. E no que ele se distanciou, digamos, ele desceu uma escadinha ali, a Shima o pega. E aí a Sayaka percebe que a Shima diz assim, olha, você me enganou, agora eu vou descontar nele. A Shima, eu vou usar o termo que está muito entre aspas, flutua por sobre o ar aí, numa altura bem... Não ela usa o poder da sua... Não sei se dá para usar o termo um cetro ou um bastão, enfim. E aí a Shima vai, e a Sayaka diz assim pra... A Shima colocando com o Uri, e aí a Sayaka diz assim pra... Garota, olha, eu prometi que eu ia ser mãe de vocês por um dia e confia em mim. Eu vou resgatar o Tojiro. E a Sayaka vai atrás, a Sayaka vai de carro aí no caso. Enfim, aí tem uma hora que a Shima... Ela para de voar com o garoto e ela para no local ali. E o carro da Sayaka, ela tá com o carro da Sayaka e o carro da Sayaka tem... Ele dá uma curva forçada ali e a Sayaka cai do carro, enfim, tá. E aí tá havendo ali um dado momento assim que a Sayaka tem... Eu acho que nesse momento ela luta ali com um soldado. Mamãe, mãe, ainda se lutar, eu vou lutar por ti, enfim. E aí tem uma hora que chega ali os companheiros da Sayaka de fogo ali com a sua arma e aí conseguem soltar a Sayaka, acabar com as presilhas do monstro ali. Daí a Sayaka tá solta, aí ela diz, olha, ela se manifesta, ela diz, olha, Shima, eu sei que tu teve um passado ruim, foi criada pelo monstro, enfim, mas eu não vou te perdoar pelo que tu fez. E aí ela se transforma. E aí o Esquadrão Relâmpago está completo. Aí eles vai ter a ordem dos soldados Hitler atacarem. Eles lutam com os soldados Hitler ali. Aquela luta, digamos ali que na escada ali, eles sempre vencem os soldados Hitler, né? Mas aí nesse momento que eles estão lutando com os soldados Hitler, há ali uma chain de arma, o chain de fogo contra o monstro. E aí no que eles atingem o monstro, Bamba, acaba, claro, isso, mas tem que dar mais méritos ao ataque da Marmite, o ataque especial da Marmite, mas acaba, por assim dizer, eu vou usar o termo, que estavam atacando, elas voltam à aparência normal, aquelas mães voltam à aparência normal de mulheres. Aí os Changeman